de forma mais específica no que diz respeito aos salvos, e acredito eu que teremos ainda um terceiro tempo, a terceira mensagem sobre a promessa de Cristo, mostrando alguns aspectos doutrinários da sua proteção ao seu povo no aspecto da retirada antes da grande tribulação. Mas hoje nós vamos observar de maneira prática a promessa feita ao seu povo, que diz respeito à sua vinda para aqueles que são salvos. Primeiro ponto a declarar é que Cristo não vai vir buscar a igreja. Primeira verdade a ser dita nesse respeito é que não existe a igreja. A palavra igreja é utilizada no Novo Testamento desta forma, a igreja, quando fala-se de forma genérica, como se diz a família brasileira, a família soledadense, a família paraibana. Não existe só uma família no Brasil, não existe só uma família em Soledade, não existe só uma família na Paraíba. Então, quando se fala a igreja, se fala dessa forma. Mas no Novo Testamento, o uso geral de característica da igreja fala-se às igrejas. Você encontra no Novo Testamento as igrejas. Quando Cristo escreve ao Apocalipse, ele escreve as 7 igrejas, ele não escreve a igreja. Quando Paulo usa o termo falando aos irmãos da Galácia, ele fala as igrejas da Galácia, ele não fala a igreja. Então, ao utilizar esse termo, querendo aplicar a todos os crentes, é um erro bíblico, um erro à doutrina bíblica, um chamado erro teológico, é um erro de desconhecimento da filologia e da cultura grega no que diz respeito à palavra eclésia. Se Cristo, aí você pode perguntar, mas pastor, se Cristo não vem buscar a sua igreja, quem é que ele vem buscar? Bom, e se Cristo viesse buscar a sua igreja, ele iria levar só esta igreja aqui? Não vai levar esta igreja, então vocês ficariam, nós ficaríamos e ia outra igreja. Então, Cristo não vem absolutamente buscar igreja alguma. Cristo não vem buscar igreja alguma. O ladrão que morreu ao lado de Cristo vai ser a nossa próxima pregação no domingo à noite, depois dessa série. Em que lado da cruz você está? Fazendo menção àqueles 2 camaradas que morreram ao lado de Jesus. Um morreu ao lado direito, outro morreu ao lado esquerdo. Qual lado você está na cruz? Bom, então quem Jesus Cristo veio buscar? Eu convido inicialmente aos amados irmãos para abrirem as vossas Bíblias no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Texto, inclusive, lido no último domingo. Nós vamos ler novamente Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 16. Onde está escrito: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é o primeiro ponto. Para se entender esse assunto, nós precisamos entender: os que dormiram no Senhor, estes ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Ou seja, as pessoas que no dia do rapto da igreja, no dia da retirada, no dia do som da trombeta, que estiverem mortas e que elas morreram em Cristo, estas pessoas irão ressuscitar primeiro, para que depois as que estiverem vivas tenham seu corpo transformado. Mas nós precisamos aqui entender algo. Só quem está em Cristo é quem faz parte da igreja? Essa é uma pergunta de grande relevância, porque a resposta dela é definitiva se você é um crente neotestamentário ou se você é um crente religioso, reformado, ou romano, ou pentecostal, ou arminiano. Cristo vem, aliás, os que morreram em Cristo foram somente os membros da igreja? Ou qualquer pessoa que creu em Jesus e morreu, crendo em Jesus, morreu em Cristo? Vamos fazer só uma pergunta para simplificar. O ladrão na cruz, ele morreu em Cristo ou ele morreu sem Cristo? Aquele que Jesus disse, ainda hoje estareis comigo no paraíso, ele morreu em Cristo ou ele morreu sem Cristo? Ele fez parte da igreja? Absolutamente, não fez parte de igreja alguma. Bom, ele irá ressuscitar nesse dia? Amém, ele irá ressuscitar, amém? Então percebam que Jesus não fez promessa nenhuma a vir buscar a igreja nenhuma, amém? Jesus, a promessa de Deus, ela é aos que estão em Cristo, amém? Agora, é bem verdade que a grande maioria das pessoas salvas, que creem corretamente, essas pessoas adentram a igreja de Cristo por meio do batismo, mas elas não são salvas por meio da igreja, elas não são salvas por meio do batismo, elas são salvas exclusivamente por Jesus Cristo, amém? Então, tem algumas teorias maluconas. Eu vou dar um exemplo. A igreja é a noiva de Cristo. Aí eu desafio a qualquer pessoa a ler o Novo Testamento inteiro para ver se tem uma passagem afirmativa onde a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Não existe. Não existe. Não existe tal passagem. Aparece alguma coisa comparatória com que uma noiva, mas como não é afirmativo. Bom, aí dentro dessa teoria geral, a Igreja Universal é a noiva de Cristo. A Igreja Universal é uma coisa fantasma, não é a Igreja Universal de Edir Macedo, não. O parente de Lênin ficou uma vez com raiva de mim, porque eu falando aqui sobre a Igreja Universal Invisível, a pessoa entendeu que eu estava falando da Igreja de Edir Macedo. Eu não falo da Igreja de Edir Macedo, porque a Igreja de Edir Macedo já é de Edir Macedo. Não é de Cristo, é de Edir Macedo. Está lá toda documentada, pertence a Edir Macedo, não pertence a Jesus. Bom, e Edir Macedo não salva ninguém. Isso é o fato. Então não tem relevância. Bom, mas a Igreja Universal Invisível é uma criação protestante que diz que a igreja é composta de todos os salvos, desde Atos capítulo 2 até o dia em que Cristo vier buscar a bendita igreja. E essa igreja é composta de membros que estão na terra e de membros que estão no céu, por isso ela é chamada de difusa. Então eles dizem que essa é a noiva de Cristo. Isso não é noiva de Cristo porque ela não existe. Não é noiva de Cristo porque ela não existe. Bom, aí nós temos uns que levam o nosso nome, Batista Noiva. Já ouviu essa expressão? Igreja Batista Noiva. Batista Noiva. Os Batista Noiva dizem o seguinte, que só os membros da Igreja Batista que são fiéis, estes vão fazer parte da noiva de Cristo. Certo? É uma outra teoria maluca. Não tem esse negócio na Bíblia que a Igreja Batista compõe a noiva de Cristo. Então Cristo não vem buscar a Igreja Batista. Cristo vem buscar os membros da Igreja Batista que fazem parte da família de Deus. Cristo vem buscar os membros da Igreja Batista que morreram em Cristo. Como vem buscar qualquer pessoa, membros da Igreja Batista ou não, que tenha morrido confiando somente em Jesus, amém? Nós temos quase todos os cultos, vocês percebem que quase todos os cultos
Nós repetimos isso aqui, que a Igreja Batista não salva, que a Igreja Batista não contribui para a salvação, mas ainda tem algumas pessoas que me acusam de dizer que só são salvas as pessoas que fazem parte da Igreja Batista, ou seja, não escutam o que se fala ou recebem de terceiros, né? Mas deixa para lá. Então veja bem, primeiro ponto estabelecido, que Jesus Cristo vem buscar o seu povo, e primeiro os que já morreram e morreram em Cristo, estes ressuscitarão primeiro, amém? Estes ressuscitarão primeiro. Esse é o primeiro ponto estabelecido. Não tem absolutamente nada a ver com a teoria de que é a igreja. Ele vem buscar a igreja. Não, ele não vem buscar a igreja. Ele vem buscar pessoas que foram salvas porque creram em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Vamos agora, irmãos, nesta mesma afirmação, para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, versículo 52. A palavra de Deus diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então preste atenção, que aí nós temos uma sequência. Primeiro, os mortos ressuscitarão. Como é que eles vão ressuscitar? Caindo nos pedaços? Não, eles irão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Não é uma ressuscitação, um ressuscitar do espírito, não. As pessoas irão ressuscitar com corpos incorruptíveis, sem corrupção, com um corpo glorioso, igual ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo é no abrir e fechar de olhos, rapidamente, certo? Você piscou os olhos, aconteceu. Esse é o tempo para acontecer a ressurreição e a transformação. Mas em questão de milésimos de segundo, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados, certo? Bom, vamos também ver 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e também corpo espiritual. O corpo espiritual é a semelhança daquele corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não podia ser vazado, ou seja, você não podia passar a mão de um lado para o outro. Ele disse a Tomé para pôr os dedos nos buracos dos cravos e pôr a mão no lado onde houvera sido ferido, certo? Então é um corpo glorioso, do mesmo jeito que nós temos a semelhança da fraqueza de Adão, nós teremos um corpo glorioso como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, para que nós possamos perceber qual é
a fé das igrejas do Novo Testamento? Em que as pessoas do Novo Testamento, como é que eles criam? Qual é a fé de um bíblico novo testamentário? Ou seja, como é a fé de uma pessoa que faz parte de uma igreja batista do Novo Testamento? Ou simplesmente uma igreja de doutrina do Novo Testamento, que equivale-se a uma doutrina batista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, nós não somos apegados à carne, nós não somos apegados a esta vida. Aí alguns às vezes querem confundir isso com a nulidade do fato de estar aqui e acreditar no não intervencionismo, certo? Não é isso. Nós desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Paulo enfrenta esse confronto dizendo o seguinte: que partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas se ele ainda é útil, que ele fique sendo útil aqui, porque nós precisamos entender também o desejo de sermos servos úteis. Úteis a quem? Ao Senhor. Sermos úteis ao Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos confiança, nós temos a alegria de querer estarmos com o Senhor. O grande inimigo do ser humano é a morte, mas quem está em Jesus já venceu a morte, amém? O grande problema do homem é a morte, o grande problema do homem é a consequência do pecado, a morte, mas quem está em Jesus não morre, dorme no Senhor. O corpo dorme e fica aguardando a vinda do Senhor, e o espírito volta a Deus que o deu e fica em comunhão com Deus para a honra e glória do nosso Deus. Voltando a 1 Coríntios capítulo 15, versículos 15. 1 Coríntios 15, versículo 15. Havia uma corrente, lembram-se que nós falamos que grande parte do trabalho de Paulo, ainda vivo, foi defender o Evangelho dos ataques do falso Evangelho. Nós temos aqui nessa igreja em Corinto havia sido implantado um sistema de pensamento contrário à natureza que negava a ressurreição. Então a palavra de Deus aqui diz: assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então havia sido implantado nesta igreja em Corinto uma falsa doutrina de que os mortos não iriam ressuscitar. E Paulo, combatendo esta falsa doutrina, ele mostra que se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, é porque Cristo não ressuscitou. É porque Cristo não ressuscitou. No versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as premissas dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a premissa dos que dormem. Cristo e as premissas. Cristo é a premissa da ressurreição. Como Cristo ressuscitou, cada um dos salvos serão também ressuscitados. Todos aqueles que estão no Senhor, estes irão ressuscitar. É de suma importância entendermos tal fato, para que nós não venhamos a cair em falsa doutrina. Toda doutrina que coloca a igreja acima de Cristo é uma doutrina falsa, é uma doutrina de Satanás, não agrada ao Senhor. Então Cristo não vem buscar igreja, Cristo vem buscar pessoas salvas, com um tipo de corpo, um corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21, Filipenses 3, 21, a palavra do nosso Deus diz: o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Todas as coisas são sujeitas ao Senhor. Então, eu vou morrer, talvez antes da vinda de Cristo, vou entrar num processo de decomposição e vou ser completamente decomposto. Vou voltar ao pó. Porém, na eficácia de Deus, no seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo, Ele guardará cada uma daquelas partículas do meu resto mortal para que as mesmas sejam transformadas em corpo glorioso para a honra e glória de Deus. Amém? Alguns não querem crer nisso. Bom, tudo bem, é um dever. Ninguém é forçado a crer, ninguém é obrigado a crer. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas é a revelação de Deus. A revelação de Deus diz que vai ser assim, então vai ser assim, acabou. Aí eu posso não crer. Você pode não crer. Você está crendo errado, eu estou crendo errado. Certo? Então a palavra é clara, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero só dar um exemplo primário, não quero dar um exemplo profundo, mas um exemplo primário. Qual é o exemplo primário? Nós tínhamos Lázaro, que estava a feder. Agora, quando ele saiu do túmulo, ele fedia? Ele saiu cheio de chagas? Não, ele não saiu um cadáver supurado, saiu um homem com plena saúde. Bom, e aquela ressurreição não é como aqui nós teremos, porque ele voltou a morrer. Então teremos corpos gloriosos para a honra e glória do nosso Deus. Voltando aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49. 1 aos Coríntios 15, 49, a santa palavra do nosso Deus vai nos dizer o que? Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Você tem a imagem do terreno. Quem é o terreno? Adão. Você tem a imagem de Adão. Você peca. Você definha. Você perde a forma física. Você adoece. Você sente dor. Seu corpo está decadente. O meu corpo está decadente. Um vírus invisível, ele adentra o nosso corpo e nos deixa abatido. Então, como nós temos essa imagem de Adão, nós teremos também a imagem de Jesus Cristo, amém? A fraqueza de Adão que habita em nós será substituída pela perfeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Isso é fato, isso é o que vai acontecer para a honra e glória tão somente de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 1 Tessalonicenses 4, 15, nos diz o seguinte: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então nós não iremos primeiro, nós iremos aguardar aqueles que irão ressuscitar. E aqueles que irão ressuscitar, eles irão ressuscitar ao som da trombeta. Eles irão ressuscitar ao som da trombeta. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Sabe esse negócio dos crentes serem chatos para pregar o evangelho para os outros? Tem gente que nos acha chato porque a gente quer pregar o evangelho. Fulano é um crente tão chato, ele tem esse negócio de pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho para as pessoas porque nós sabemos que se as pessoas morrem sem Cristo, elas não irão ressuscitar aqui. Elas irão fazer parte de uma outra ressurreição, e daquela ressurreição as pessoas só sairão para a condenação eterna. Então a nossa preocupação com as pessoas
não é chatice, não é para encher a igreja. Se a gente quisesse encher a igreja, a gente fazia como essa turma faz aí, bota um bando de jovem aqui tocando bateria, dançando, pulando, se enche várias igrejas bem rapidinho. Mas isso não é igreja, isso é outro negócio. Isso é algo completamente contrário à natureza da igreja e do evangelho de Jesus Cristo. Isso é carnalidade, é ofensa à sã doutrina. Bom, mas a nossa preocupação é para que as pessoas, quando venham a morrer, que elas possam morrer em Cristo, porque assim elas estarão seguras para toda a eternidade. Essa é a razão. Mas pastor, não é para encher a igreja? Não. A igreja está faltando um bom grupo de membros da igreja, e a igreja está aí com um bom número de pessoas. Não é essa a preocupação, não é essa a questão. Mas pastor, o senhor não tem preocupação de ter muita gente? Porque não, a gente não tem preocupação absolutamente nenhuma com isso. Como disse o irmão Neto, quando nós estávamos construindo aqui, a igreja vai ficar boa porque a porta é grande, né? Quem não quiser já sai, ninguém nem vê, né? Certo? E tem outra aqui também, a pessoa pode sair aqui, sair por trás, sai ali na frente, vai embora naturalmente, sem nenhum tipo de estresse, tá entendendo? Então assim, mas a nossa preocupação é que as pessoas creiam em Jesus e essas pessoas tenham a certeza da vida eterna, e que essas pessoas morrendo assim, elas irão morar com Cristo para sempre. Essa é a razão. Você deve pregar, você deve ser aquele crente, o chato, exatamente por isso, porque você quer que as pessoas venham a morrer, mas venham a morrer em Jesus, que elas possam crer em Jesus antes de morrer, e assim elas tenham a vida eterna e venham a ressuscitar nesse dia em que a trombeta ecoar. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ficando indo e vindo até 1 Coríntios, até a final da mensagem, mas é aquilo que a palavra de Deus mostra que nós temos de ver. Versículos 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Então, nós temos uma esperança, a qual nós vimos semana passada, que é chamada de bendita esperança, que pode ser que você não venha a morrer, pode ser que você venha a ser arrebatado, que você venha a ser transformado, que você não experimente a morte. Essa é uma outra grande vantagem de ser crente em Jesus. Quem é crente em Jesus não é apenas um rapaz latino-americano com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu não sei se é assim, mas eu só consigo dizer assim. Parece que é diferente, pessoal. Eu faço uma mistura aí. Mas você que crê em Jesus, você tem esperança, amém? A bendita esperança. Se você morrer, você vai ressuscitar. Se você não morrer, você vai ser transformado, amém? Então vejamos que vantagem, certo? Nós temos bastante vantagem nisso. Como isso vai acontecer? Nós já lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que Deus é capaz de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas que existem, irmãos, elas vieram à existência a partir da palavra de Deus. Deus mandou e foi feito. Aquilo que Deus não apenas mandou, mas Ele fez com a própria mão, foi o homem. Mas o resto das coisas Ele mandou e as coisas foram feitas. Deus tem o perfeito e total controle de tudo. O que Deus diz na Bíblia é fato, é verdade absoluta e acabou. O que Deus diz na Bíblia é verdade absoluta e acabou. Então, Ele é capaz de sujeitar a si todas as coisas, então Ele é capaz de sujeitar a si mesmo a matéria. Aí quando você olha para o transcurso da história, você tem exemplos de vários milagres, onde as coisas criadas se sujeitam a Jesus. Por exemplo, nós temos a questão da tempestade acalmada, nós temos cegos que voltaram a ver, nós tivemos aleijados que foram curados, nós tivemos mortos que foram ressuscitados. Tudo isso é algo demonstrativo em uma pequena escala daquilo que Deus é capaz de fazer.
certo? Então, aqueles que creem em Jesus terão seus corpos transformados para a honra e glória do nosso bom Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, nós temos nós entramos aí na história. Até agora nós temos enfatizado a questão dos que morrem em Jesus, esses têm a esperança, a promessa da ressurreição. Agora temos nós. Depois nós, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Estaremos sempre com o Senhor. Essa é uma maravilha. Por isso que eu disse que você não está se preparando para morrer. Você está preparado para ser transladado. Você está preparado para ser raptado. Você está preparado para ser arrebatado. Você está preparado para ser retirado da terra. Bom, mas aí você morreu. Não tem problema. Você vai ficar guardado e você vai ressuscitar naquele dia para a honra e glória de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 24. Veja que a última palavra lá em Tessalonicenses foi: estaremos sempre com o Senhor, né? Estaremos sempre com o Senhor. Aqui no capítulo 17, versículo 24 diz: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então preste atenção. Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então é um desejo de Cristo, é uma vontade de Cristo que um dia estejamos com Ele. Amém? É vontade de Deus que aqueles que creem um dia estejam com Cristo no céu, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses, agora capítulo 5, versículo 10, Tessalonicenses 5, 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10, o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo revela, diz o seguinte: que morreu por nós, para quê? Para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Jesus Cristo morreu por nós. Quer que você seja um crente bem ativo, membro da Igreja de Cristo, ganhador de almas. Quer que você seja um crente bem relaxado, que nunca quis ser membro da igreja, que nunca se preocupou em pregar o Evangelho. Você é crente. Você sabe lá no seu coração que você é um crente. Você não nega que é crente, mesmo que na grande maioria das suas vezes você não age como se fosse crente. Você é crente. Você sabe que você é crente. Eu estou falando para os que são assim. Você sabe que você é crente. Você e Deus sabem que você é crente. Esse é o que está dormindo. Quem morreu por nós para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O nosso Senhor e Salvador tem para nós garantido uma eterna morada no céu, e nós estaremos lá com Ele para todo o sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse negócio de vá para a igreja que sua vida vai mudar. Eu conheço tanto crente que tem uma vida imutável, ou só muda para pior. Eu conheço tanto crente que nunca tem nada. Sabe o que é que um crente preguiçoso vai arrumar? Fome, falta do que comer. Porque se for preguiçoso, for aqui da igreja, a gente dá a comer 1 mês, 2, mas na hora que vê que é preguiçoso, a gente deixa de dar. Eu sou o primeiro a dizer: opa, vamos parar. A igreja de Cristo não é muleta de ninguém, não é verdade? Certo? A igreja de Cristo não é muleta de ninguém. Então, se o camarada é crente e é preguiçoso, a única coisa que ele vai arrumar na vida é fome, é pobreza, é miséria. Certo? Agora, se ele não for crente e for trabalhador e não gastar com bobagem, ele vai desenvolver na vida dele, né? Por aí vai.
Mas esse não é o assunto. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Nós vimos lá que Jesus morreu, né? Versículo 15 aqui de Hebreus 9 diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, nós estamos debaixo de uma promessa. O que é que essa promessa diz? Herança eterna. Nós estamos debaixo de uma herança eterna. Tem uma promessa de Deus para você, promessa de herança eterna. Isso não tem nada a ver com aqueles, fulano não tem promessa. Ah, você tem promessa. Essa conversa. As promessas que você tem são as que estão na Bíblia. Você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você não crê em Jesus, você segue para a condenação eterna. E assim, normal. O crente, quando você prega para alguém que não crê em Jesus, não fica com raiva, não, rapaz. Só simplesmente não quis crer. O direito que ele tem, ele está com uma passagem direta para o inferno. Você quer tirar a passagem dele e colocar na mão dele uma passagem para o céu. Ele não quer, ele quer ir para o inferno mesmo. Eu estou convicto, eu tomei a decisão. Eu quero ir para o inferno. Deixa aí. Fazer o quê? Você não está pregando, não está mostrando o evangelho? Ele tem crente que fica bravo com o incrédulo. Não, deixa o incrédulo em paz, rapaz. Eu vi de um médico uma coisa muito interessante, que normalmente a gente não compreende. O médico disse: o paciente tem direito de morrer. É fato, não é? Ele estava atendendo um camarada muito rico e ele disse aos filhos: olha, não tem jeito. Ao filho disse: não, a gente vai alugar uma UTI aérea e vamos levar ele para São Paulo. Eles podem fazer, sem problema, mas ele tem direito de morrer. Fizeram, quando o camarada estava no céu, voando para São Paulo, ele morreu. Os filhos ligaram para mim: eu disse a vocês que ele tem o direito de morrer. As pessoas morrem, não é assim? Ah, a pessoa morreu, aí o médico vai ficar com raiva da pessoa que morreu. Não, você é o médico aqui da história que está tentando salvar a vida que está indo para o inferno. Mas a vida que você está tentando salvar, que está indo para o inferno, não quer ser salva. Você não vai ficar com raiva, não, se você perde a oportunidade de pregar depois. Então, nós temos uma promessa de vida eterna. E nós precisamos espalhar essa promessa, precisamos pregar para todas as pessoas, precisamos pregar para todos os homens, que é uma ordem de Cristo, mas nós devemos ser sabedores que nem todos os homens irão crer na palavra de Deus. Alguns não irão crer. Algumas pessoas não irão crer. Não fique com raiva, não gaste seu capital emocional ficando com raiva, não. Ore, Senhor, eu estou orando. Quem sabe Deus não salva, certo? Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, amados irmãos, ao que vencer, como é que se vence? Como é que se vence? Crendo em Jesus como Salvador pessoal. Como nós vencemos a morte? Porque nós cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Você não tem como vencer. Mas eu sou muito religioso. Bom, eu também fui muito religioso. Eu era muito religioso. Durante a minha juventude, 18 a 19 anos, eu trabalhei muito para edificar um templo de uma religião em Campina Grande, na Bela Vista. Muito. Eu era religioso, mas era perdido. Não adianta você ser religioso. O que você precisa é crer em Jesus, porque nós obtemos a vitória no que diz respeito à nossa salvação por meio da fé em Jesus Cristo.
Quem crê em Jesus não é confundido. Quem conhece Jesus como único e todo suficiente Salvador não é confundido. Então, há o que vencer? Como é que eu venço? Crendo em Jesus como Salvador pessoal. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. É essa promessa que você tem, de entrar no templo de Deus e nunca sair, amém? De entrar lá na Nova Jerusalém e nunca mais sair de lá, amém? É essa a promessa que nós temos. Os que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos para estar para sempre com o Senhor. Se você não tem ainda essa certeza, porque você não entregou ainda a sua vida a Jesus, confie em Jesus como seu Salvador. Abra seu coração, seu entendimento e creia em Jesus como seu Salvador pessoal. Não pense que vai acontecer uma magia na sua vida, que amanhã as coisas vão estar tudo diferente, você não mais vai ter problemas. Isso não acontece, isso é fábula, isso é mentira, mas que você terá a vida eterna. Você terá o maior presente, que é a vida eterna. Então, crendo em Jesus, o homem tem a vida eterna. Crendo em Jesus, você tem a vida eterna. Aos crentes, eu quero encorajar, irmãos, a bendita esperança deve fazer parte contínua da nossa vida. Nós vivemos esperando Jesus, nós estamos esperando Jesus, então que haja a expectativa da vinda de Cristo, e que essa espera da vinda de Cristo nos motive a pregar Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam Jesus. E se você ainda não é crente, não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar. Não tome uma decisão diferente. Não tome uma decisão, eu quero continuar indo para o inferno. Tome a decisão de eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu assumo um compromisso com essa igreja? Absolutamente. Eu assumo um compromisso com o pastor dessa igreja? Absolutamente. Não. Eu não quero ninguém comprometido com esta igreja no que diz respeito à salvação, porque ela não salva ninguém. Eu não quero ninguém comprometido com esse pastor no que diz respeito à salvação, porque esse miserável pastor é um miserável pregador que estava indo para o inferno, talvez já tivesse chegado lá, se não fosse Jesus que me salvou. A nossa exortação é que se você entendeu a mensagem, você entendeu que Cristo morreu por você, você entendeu que Cristo deu a vida dele, e que se você crê nele, você tem a vida eterna. Você entrega a sua vida a Jesus. Você que está nos ouvindo aí, você que nos está vendo pela internet, e que ainda vai nos ver, se você não tem certeza da salvação, meu amigo, minha amiga, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrega a tua vida a Jesus. Arrepende-te dos teus pecados, ou melhor, arrepende-te de não ser ainda um crente em Jesus Cristo, e convida Cristo para ser o teu Salvador pessoal, pois somente em Cristo o homem tem a vida eterna. E eu quero avisar, se você não toma essa decisão por Cristo, é porque você não recebeu. No Evangelho de João diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem não recebe Jesus é porque não recebeu, tomou uma decisão de continuar indo para o inferno. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos que estão aqui hoje à noite. Abençoe ricamente aqueles que não puderam vir e aqueles que nos acompanharam na internet e que irão continuar acompanhando durante a semana. Quando você escutar essa mensagem, quando você ver essa mensagem, entenda que Cristo prometeu aqueles que nele dormem ressuscitar e estar para sempre com ele. Que Cristo prometeu aqueles que creram nele e estão vivos ainda, dando o tempo do arrebatamento, esses serem transformados para estarem para sempre com o Senhor. Se você não tem certeza de que estará para sempre com o Senhor, arrependa-se e creia em Jesus como Salvador pessoal. Que Deus abençoe a todos.